Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos a olhar para o livro dos Atos. E nós ainda estamos no capítulo 26, onde vamos procurar ver um dos sermões mais bonitos e mais profundos proferido por este grande intérprete do cristianismo. Ele é o apóstolo Paulo. O apóstolo tinha diante de si uma audiência extremamente particular. Eram figuras públicas muito ilustres, governadores e reis que estavam diante dele, e ele estava ali para anunciar a razão pela qual ele era cristão. Então, diante destes reis, diante destes governadores, ele vai proferir este discurso. Tinha ali o rei Agripa e a sua esposa, a rainha Berenice, o governador Festo e os seus assessores. Centenas de pessoas estavam ali reunidas para ouvir este discurso do apóstolo Paulo. Eu quero lembrar só mais uma vez que Paulo não estava diante de um tribunal. Não foi essa a razão que o levou ali. Paulo tinha apelado ao César mesmo é que poderia decretar alguma sentença sobre a situação de Paulo. Só César poderia julgar esta causa. Paulo não faz ali a sua defesa contra as acusações que os judeus estavam a levantar. Não, antes pelo contrário. Ele vai agora falar acerca de Deus e aquilo que Deus tinha feito na sua vida. Ele cumpriu assim a missão para a qual Deus tinha chamado o apóstolo Paulo. Deus tinha dito que Paulo seria um vaso escolhido por Deus para levar a mensagem do Evangelho a reis e governadores. E esta era uma das oportunidades que o apóstolo Paulo tinha para cumprir a missão que Deus lhe tinha confiado. Então nós estamos neste capítulo e vamos olhar para a palavra de Deus, capítulo 26 do livro dos Atos, e vamos ler a partir do verso 3. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que a abrisse e juntos podemos então olhar para estes textos da palavra de Deus e retirar deles ensinamentos muito profundos para o nosso dia-a-dia. Vamos ver então o que a palavra de Deus nos diz hoje. Diz assim: Agripa dirigiu-se então a Paulo. Diga-nos o que tem a declarar. Paulo, estendendo a mão, apresentou a sua defesa. Considero-me feliz, ó rei Agripa, por poder responder na sua presença por tudo aquilo de que sou acusado pelos judeus. Sobretudo, sabendo eu que é conhecedor das leis e costumes judaicos. Rogo-lhe, portanto, que me ouça com paciência. Aqui o apóstolo Paulo vai colocar as considerações iniciais. E o apóstolo Paulo vai então começar a apresentar esta palavra que Deus lhe tinha confiado a este rei Agripa. Com estas primeiras palavras, Paulo conquista, digamos assim, a atenção do seu auditório. Ele, de facto, com estas palavras iniciais, ele conquista esta atenção, mas ao mesmo tempo ele revela, conhecedor-se de quem era o rei Agripa. E o rei Agripa, estamos lembrados, que pertencia à família dos Herodes, portanto aquela grande dinastia, que viveu entre o povo judeu durante muitas décadas. Então, vamos continuar a olhar para este discurso do apóstolo Paulo no verso 4. Diz assim: Os judeus conhecem a educação judaica que recebi desde a mocidade em Jerusalém. Se o quiserem confessar, sabem que sempre fui dos fariseus, mais escrupulosos na obediência às leis e costumes judaicos. E agora, porque espero o cumprimento da promessa de Deus aos nossos antepassados, estou a ser julgado aqui. As 12 tribos de Israel lutam noite e dia para alcançar essa esperança que eu tenho. No entanto, majestade, é essa acusação que os judeus me fazem. E porquê? Será assim difícil crer na ressurreição dos mortos? Eu antes julgava ser dever fazer muita coisa contra os seguidores de Jesus de Nazaré. E foi o que eu fiz em Jerusalém. Autorizado pelos chefes dos sacerdotes, pus muitos dos crentes na prisão. E quando eram condenados à morte, votava contra eles. Servi-me da tortura para tentar obrigar os cristãos por todas as sinagogas a amaldiçoarem o nome de Cristo. Era tão forte o ódio que lhes tinha
que cheguei a persegui-los em cidades de países estrangeiros. Uma missão dessas levou-me a Damasco, tendo então recebido autoridade e ordens dos principais sacerdotes. De caminho, cerca do meio-dia, ó rei, brilhou sobre mim e sobre os meus companheiros uma luz do céu. Luz essa mais forte do que o próprio sol. Caímos por terra e ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é bom ser-se obstinado. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu-me: Sou Jesus, aquele a quem persegues. Levanta-te, pois apareci-te para te nomear meu enviado e minha testemunha. Deverás contar ao mundo isso que te acontece agora. E no futuro ainda hei de aparecer-te mais vezes e anunciarás o que vires. Proteger-te-ei tanto dos teus compatriotas como dos não-judeus. Sim, eu vou enviar-te aos gentios, para lhe abrir os olhos, para que possam sair das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos seus pecados e terão um lugar entre o povo de Deus, que está santificado pela sua fé em mim. E assim, ó rei Agripa, não fui desobediente a essa visão celestial. Preguei primeiro em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios. Anunciei-lhes que todos devem abandonar os seus pecados e converter-se a Deus, provando o arrependimento com a prática de boas ações. Os judeus prenderam-me no templo por causa disso e tentaram me matar. Mas Deus protegeu-me, pelo que agora aqui estou vivo, hoje, para contar estes factos a toda a gente, a grandes e pequenos. Só ensino o que os profetas de Moisés disseram, que o Messias havia de sofrer e ser o primeiro a ressuscitar da morte, para levar a luz tanto a judeus como a gentios. De repente Festo gritou: Paulo, você está louco! Tanto estudou, fê-lo perder o juízo. Paulo respondeu: Não estou louco, não, excelência. Falo a linguagem da verdade e do bom senso. E o rei Agripa conhece estas coisas. Falo com ousadia porque estou certo de que estas coisas lhe são familiares. Estas coisas não foram feitas às escondidas. Rei Agripa, crê nos profetas? Sei que crê. Agripa, porém, interrompeu: Por mais um pouco, convencias-me a fazer cristão. E Paulo disse: E é o que eu peço a Deus, é que, por pouco ou por muito, tanto o rei como todos aqueles que aqui estão a ouvir, sejam como eu, mas sem estas correntes. Então o rei, o governador, Berenice e todos os outros ali presentes levantaram-se e saíram. Conversando depois sobre o caso, concordaram: Este homem nada fez que merecesse a morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: Bem podia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Nós aqui fizemos esta leitura bem extensa e exaustiva deste discurso de Paulo, exatamente para sublinhar e mostrar a importância desta mensagem. Mostrar como o apóstolo, de facto, percebia a sua história, compreendia também a atitude daqueles que neste momento lhe queriam mal. Ele próprio tinha iniciado, digamos assim, a sua caminhada dessa forma, sendo ele mesmo alguém que tinha colocado cristãos nas cadeias, tinha aprovado a morte de alguns. Então ele compreendia a mentalidade daqueles que não têm Cristo. Mas ao mesmo tempo, quando ele teve esse encontro pessoal com Jesus, ele não pôde voltar as costas a Cristo. Ele teve de seguir, no fundo, a visão que Deus lhe havia dado. Realmente ele queria seguir a Cristo, ele queria seguir a Deus, ele queria fazer a vontade de Deus. Só que durante muito tempo ele não estava atento àquilo que Cristo lhe tinha dito. E é interessante ver aqui no discurso do apóstolo Paulo que ele reconhece que Jesus Cristo é aquele que é o primeiro de entre os mortos, aquele que ressuscitou para nos dar vida. E esta é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É que ele morreu para perdão dos nossos pecados, mas ele trouxe-nos a vitória quando ressuscitou ao terceiro dia. E realmente todos nós recebemos esta missão de anunciar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas também. Talvez você não é como o apóstolo Paulo, não perseguiu cristãos, não maltratou pessoas desta forma, mas se calhar tem vivido a sua vida com algum temor de Deus, como Paulo tinha temor de Deus, mas na realidade não experimentou ainda esse encontro pessoal com Cristo.
ainda não teve esse encontro com o Cristo ressuscitado, com aquele Cristo que lhe pode dar vida e vida abundante. Então o meu desafio para si hoje, que ouviu este texto da Palavra de Deus, é poder ter esse encontro pessoal com Jesus. Entregue-lhe a sua vida nas mãos de Deus. Diga a Jesus: Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos e dirige tu a minha vida a partir de agora. Eu não quero mais só ter temor de ti. Eu quero ser alguém que tem um relacionamento profundo contigo. Pois Jesus Cristo veio exatamente para isso. Cristo morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados, onde Ele pagou um preço altíssimo por aquilo que nós éramos, afastados de Deus, mas ao mesmo tempo Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, para que a nossa fé não fosse vã, para que a nossa ligação com Deus fosse feita de uma forma consistente e concreta. Jesus Cristo não é uma mera filosofia. Jesus Cristo não é uma mera religião. Jesus Cristo é uma relação entre Deus e o homem. É por isso que Jesus Cristo se fez homem. Deus se fez homem e habitou entre nós. E nós vimos a glória do unigênito do Pai. Diz o texto bíblico no Evangelho de São João, no capítulo 1. E é importantíssimo quando nós entendemos que essa relação com Deus é uma relação diária. Não é meramente uma instituição. Por vezes nós pensamos que cristianismo é uma instituição. Cristianismo é uma religião. Se nós entendermos a palavra religião no seu sentido original, no sentido de que há alguma coisa que religa outra, então está correto. Mas quando entendemos muitas vezes religião, entendemos-lo no sentido, mais prático, mais do dia a dia, no sentido que é um conceito, é um conjunto de regras, um conjunto de práticas que definem um grupo de pessoas. Mas a palavra de Deus nos mostra que o que Deus deseja é adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E esse é o desafio de Deus para si neste momento. Talvez você é cristão, talvez você é uma pessoa que teme a Deus, mas ainda não se encontrou com o Cristo ressuscitado. O meu desafio é que você possa fazê-lo agora mesmo que me está a ouvir. Não precisa esperar mais tempo. Não precisa esperar que o programa até acabe. Pode aceitar Jesus Cristo agora mesmo. Cristo, de facto, Ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E é exatamente isso que Paulo anunciou ali naquele grupo e é exatamente isso que a Palavra de Deus nos mostra diariamente. Cristo que Paulo anunciava e que de alguma forma Paulo odiava tanto antes de se tornar cristão, tornou-se a coisa mais importante para ele, tornou-se a coisa mais vital para a sua existência. Por isso, o próprio apóstolo Paulo diz a certa altura da sua vida: para mim o viver é Cristo. E noutra circunstância ele diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Considero tudo como lixo pela excelência do conhecimento de Cristo. Então vemos que o apóstolo Paulo percebeu bem o que era ser cristão. Ser cristão não é ter um conjunto de regras. Ser cristão não é ser muito zeloso só aqui ou ali para, de alguma forma agradar a Deus. Ser cristão é uma entrega. É um projeto de vida. É algo que leva a que cada um de nós seja consequente. Ou seja, não basta ter os conceitos. É necessário que possamos viver de acordo com esses mesmos conceitos. Infelizmente, por vezes cruzo com pessoas que se dizem cristãos. Alguns deles dizem-se cristãos nominais, outros dizem-se até cristãos praticantes, mas muitas vezes a sua vida não está em conformidade com a Palavra de Deus. São pessoas que têm os conceitos certos, sabem o que devem fazer, mas na realidade, quando é necessário pôr em prática aquilo que eles sabem, torna-se extremamente difícil. É necessário recorrermos a Cristo. Ninguém consegue por si mesmo viver o cristianismo. Não conseguimos viver um cristianismo sem Cristo. Para viver um cristianismo nós precisamos de Cristo no dia a dia. Todos nós temos desejo de agradar a Deus, creio eu. Todos nós temos essa vontade de fazer coisas bem feitas, de forma a que elas produzam benefício à nossa volta. Mas quantas vezes nós temos boas intenções, mas as nossas ações provocam mágoas ao nosso redor. Temos boas intenções, mas as nossas palavras magoam aquelas pessoas que mais amamos. Temos boas intenções, mas muitas vezes as nossas ações magoam outros. É necessário, de facto, que Cristo viva em nós diariamente, para que as boas intenções passem a ser práticas
ativas de coisas boas também. Isso só com Cristo. É por isso que o próprio apóstolo Paulo também, ele dizia que a carne luta contra o Espírito. E ele próprio num outro texto dizia: aquele bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu faço. É necessário que Cristo esteja em nós, diariamente nos enchendo com o seu Espírito, para que nós possamos realmente viver um cristianismo ativo e um cristianismo que faz a diferença na nossa sociedade. Eu creio que a nossa sociedade só será diferente quando os cristãos forem diferentes, quando os cristãos obedecerem àquilo que Deus manda fazer, quando os cristãos viverem em conformidade com a palavra de Deus. No fundo é aquilo que Jesus Cristo disse num outro texto bíblico, dizendo que aquele homem que é sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e põe em prática. E aquele que não é sábio é aquele que ouve a palavra de Deus, mas logo se vai embora e se esqueceu dela. Então esse homem não é sábio. É como se construísse a sua casa em areias movediças. Quando vier a tempestade, a casa cai. E Jesus estava a falar acerca da aplicação da palavra de Deus. Você que me está a ouvir, eu fico satisfeito porque você me está a ouvir. Mas ficaria muito mais sabendo que você põe em prática a palavra de Deus. Sabendo que você pega naquilo que Deus lhe falou e não põe no esquecimento, mas põe em prática no seu dia-a-dia. Ou seja, vai começar a amar o seu próximo. Vai começar a dizer bem daqueles que lhe maldizem. Vai começar a amar a sua esposa ou o seu marido. Vai sacrificar-se em prol dos outros. Vai poder ajudar o seu filho a ser disciplinado e obediente. Vai ser um filho obediente aos pais e honrando os pais. Isto é o que a palavra de Deus espera. E quando cada um de nós viver estes princípios da palavra de Deus de uma forma muito concreta, então passamos a ser cristãos, não só ouvintes, mas cristãos que põem em prática a palavra de Deus, cristãos sábios, de acordo com as palavras de Jesus. Mas o texto bíblico não fica por aqui. O verso 23, Paulo fala desta essência do Evangelho, que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Nunca devemos anunciar a morte de Cristo sem falar também do seu sepultamento e da sua ressurreição. Paulo fez isso e a mensagem teve um impacto muito grande no coração daqueles que ali estavam a ouvir, como nós já lemos. Paulo mostrou que Deus estava dentro da história através do seu Filho, procurando salvar o homem do pecado, procurando salvar o homem de nós próprios, procurando salvar-nos da perdição eterna. Deus revelou o seu amor ao mundo através da pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, num dos textos mais conhecidos de sempre, o Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem de Deus para si. Esta é a mensagem que Deus tem para entregar ao homem. Uma mensagem de amor e de esperança. Uma mensagem que leva o homem para o seio de Deus. Conduz o homem a ficar no colo de Deus. Era importantíssimo que esta mensagem chegasse também aos gentios. O apóstolo Paulo mostra claramente que, apesar de ter um discurso como teve, ele não estava louco. Ele usou uma linguagem de verdade e bom senso. Aquilo que era realista para a altura também. E vemos como o rei Agripa, que conhecia bem o contexto, percebia o que o apóstolo Paulo estava a falar. Quem não entendia o contexto judaico certamente poderia ficar um pouco perturbado, sem perceber muito bem o que estava a acontecer. Mas o rei Agripa era um homem inteligente, era um homem que conhecia bem o contexto judaico. E por isso mesmo ele estava a entender muito bem o que o apóstolo Paulo estava a dizer. Certamente, talvez, ele presenciou situações onde ouviu João Batista falar ao seu pai, ou enfim, na sua casa. Talvez ele ouviu falar acerca dos profetas judeus, dos textos do Velho Testamento. Ele estava familiarizado com esse tipo de linguagem. Por isso mesmo, no final do discurso do apóstolo Paulo, ele diz: por mais um pouco, me convencias a fazer cristão. É interessante que este rei ficou próximo de se tornar cristão, mas não deu o passo decisivo para a sua vida ser transformada. Talvez você que me está a ouvir está com a mesma sensação do rei Agripa. Aquilo que eu vi faz sentido. Aquilo que eu vi tem, de facto, alguma coisa a dizer com o meu dia-a-dia. Mas por um pouco que me torno cristão, por um pouco que vou passar a viver este Evangelho de Jesus Cristo,
mas pode simplesmente ficar por aqui. O meu desejo é o mesmo do apóstolo Paulo, que não só o rei Agripa se fizesse cristão, mas você que me está a ouvir se torne um cristão genuíno. Não mais um cristão nominal, não mais um cristão domingueiro, no sentido que vamos ao domingo à igreja e depois nos restos da semana, no segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não tem nada a ver o ensino que recebemos na igreja, o ensino da palavra de Deus, não tem nada a ver com o nosso dia-a-dia. Não, Deus não quer cristãos assim. Deus quer cristãos a tempo inteiro. Cristãos que são cristãos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Este é o tipo de cristãos que Deus deseja. Cristãos que o amam de todo o coração. Pessoas que olham para Deus e percebem que Deus é um Deus de amor e que se quer relacionar conosco de uma forma amorosa. Pessoas que entendem que podem se aproximar de Deus com um coração abatido, mesmo quando estão tristes. Podem chorar diante de Deus, pois Deus vai ouvir e vai responder à sua oração. Deus quer cristãos que se sabem alegrar na sua presença, sabem ficar satisfeitos e animados por aquilo que Deus faz. Deus quer ter um relacionamento consigo, mesmo quando você está no auge da sua vida. Mas depende de si. Não ficar neste patamar como o rei Agripa dizendo: vou pensar nisso. O melhor é você tomar a decisão agora. Como costuma dizer o povo, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. O amanhã é verdade que a Deus pertence, mas o tomar a decisão está agora nas suas mãos. O meu desejo e a minha oração é que você tome essa decisão agora mesmo. E eu espero e ficaremos a orar por si. Se desejar contactar-nos para dizer que tipo de decisão você tomou neste programa, teria todo o gosto em saber. Então pode telefonar-nos ou escrever-nos e nós teremos todo o gosto em ouvir aquilo que Deus está a fazer na sua vida. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para a vida de Paulo e a ver aquilo que Deus está a fazer através deste homem. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.